Olá, curiosos, tudo beleza? Olha, logo de início eu quero fazer uma pergunta muito séria, e que através dela dá para saber o caráter de muitos. Qual superpoder você gostaria de ter, e o que faria com ele? Eu aposto que você já se fez essa pergunta várias vezes. Essa é uma fantasia que vive no imaginário de muitas crianças, jovens e inclusive adultos. Seja pelas façanhas que você poderia realizar ou pela facilidade que teria no dia a dia. Mas o que você provavelmente não sabe é que muitos dos mais famosos atributos dos super-heróis que conhecemos, além de serem impossíveis na vida real, podem ser extremamente perigosos. Então hoje o canal Como Seria te mostra como seria ter superpoderes na vida real. Se liga aí então. Lembrando que só vamos citar aqui poderes que já tiveram alguma explicação científica em filmes, séries ou quadrinhos, pois é impossível explicar algo sobrenatural. Supervelocidade. Se tratando de supervelocidade, qual é o primeiro herói que passa pela sua mente? Se você respondeu Mercúrio ou Macari, provavelmente você é um fanboy da Marvel. Todos sabemos que quando o assunto é supervelocidade, quem comanda a parada é o Flash. E não é para menos, pois podemos dizer facilmente que ele é o detentor de muitos dos maiores feitos dos quadrinhos. Como ser mais rápido que o teletransporte, que na teoria seria algo instantâneo, ou até mesmo salvar 500.000 pessoas em 1 milésimo de segundo, atingindo a incrível marca de 13 milhões de vezes a velocidade da luz. Caralho, o maluco é brabo. Embora o Flash possa realizar esses feitos absurdos, longe da ficção isso jamais poderia ocorrer, pois, sem a proteção dos roteiristas, ele iria de Glória Maria rapidamente pelas mãos da física do mundo real. Bom, então vamos fazer um exercício mental. Só avisando que a partir desse ponto do vídeo vão aparecer uns cálculos muito doidos, então já peço desculpas antecipadamente caso cometa algum erro, pois não sou físico, e caso você seja ou manje muito do assunto, por favor deixe nos comentários. Vamos lá. Imagine que você está em um carro a 100 km por hora e coloque sua mão para fora. Ao fazer isso, é possível sentir uma massa de ar se chocando contra ela. O mesmo acontece com o velocista, porém, essa massa se choca contra toda a sua parte anterior, até as mais sensíveis, e iria se intensificando conforme o mesmo aumentasse sua velocidade. Levando em conta um ser humano de 1,8 metros de altura e meio metro de largura, vamos calcular a resistência que esse corpo sofreria à velocidade Mach 1, que é uma velocidade que qualquer velocista da ficção atinge facilmente. Um corpo com essas medidas teria uma superfície de contato com o ar de aproximadamente 1 metro quadrado. Aplicando esses dados na fórmula, força resultante é igual à área da seção transversal vezes o quadrado da velocidade. Temos que a força exercida pelo ar neste corpo é de aproximadamente 118.000 newtons. Se pilotos de caça que são altamente treinados suportam no máximo uma força de 9 vezes a da gravidade, que para estes poderia ser até 1.000 newtons, imagine suportar 118 vezes a mais essa força. Mas se para você isso não é motivo suficiente, ainda tem a força de atrito entre o ar, o solo e seus pés, e partículas em suspensão como água ao se caminhar sobre as águas, que lhe atrapalharia. Além disso, se você alcançasse a velocidade da luz, as partículas do seu corpo se chocando com as partículas no ar, liberariam enormes quantidades de energia, pois é um processo que se assemelha com um acelerador de partículas. E se tudo isso ainda não foi o suficiente, é importante lembrarmos das capacidades fisiológicas do corpo, como o aumento da pressão sanguínea na tentativa de irrigar adequadamente todos os músculos, o atrito entre as articulações, levando ao rápido desgaste, e o gasto calórico altíssimo. Então no final do dia você seria apenas um humano com uma velocidade um pouco acima da média. E você deve estar se perguntando, como o Flash faz tudo isso então? Bom, a explicação que os roteiristas adotaram, tanto na série quanto nos quadrinhos, é que os velocistas possuem uma aura anti-atrito, digamos que fornecida pela força de aceleração, que os protege.
Para o seu próprio bem, então, é melhor pensar 2 vezes antes de querer ser atingido por um raio. Superforça. Essa é outra queridinha dos criadores de supers. Geralmente vem acompanhada com uma série de outros atributos, como é o caso do Superman. Embora muitos pensem que com esses poderes seriam saradões com aqueles músculos saltando invisíveis, a verdade é que seriam um extremo dos atletas de strongman e powerlifting. São atletas que de fato possuem uma grande massa muscular, mas também uma grande camada de gordura nos tecidos. Isso, além de fornecer energia para o corpo, ela protege algumas estruturas, como a coluna, que sofre uma grande pressão durante o levantamento de peso. Além disso, o volume muscular de uma pessoa seria extremamente grande, ao ponto de causar desconforto e debilitar diversas funções do organismo, desde o andar até o mau funcionamento de órgãos, devido à enorme pressão e aumento da atividade destes, causada por todos esses músculos. Em poucas palavras, você seria uma enorme bola de músculos ambulante que mal conseguiria andar, e sofreria de vários problemas renais e cardiovasculares, por exemplo. Em alguns atletas pré-competição, o volume de massa é tão grande que estes relatam dificuldade de dormir, devido à grande pressão exercida sobre os seus pulmões. Ou seja, se você quiser ter uma força sobre-humana, é melhor você não ser um. E isso é o que explica o Superman. É provável que boa parte de sua fisiologia seja diferente da nossa, como a constituição dos sarcômeros e densidade das miofibrilas, que é a unidade funcional do músculo, garantindo maior poder de tração, assim como ossos extremamente densos e resistentes, necessários para aguentar enormes pressões. Isso tudo se deve ao fato de que os elementos presentes nas células, como proteínas, enzimas e organelas mais desenvolvidas, só estejam presentes na raça kryptoniana. Mudar de tamanho. Quando se fala em mudar de tamanho, imediatamente vem em nossa mente um dos heróis mais inteligentes da Marvel, o Homem-Formiga. Embora ele seja um gênio no cenário fictício, podemos considerá-lo um inimigo mortal da física na realidade. Isso porque, embora exista uma explicação para seus poderes, a existência destes contradizem diversos princípios. Tantos, que para não estender muito o vídeo vou tentar resumir sem prejudicar a explicação. Basicamente, o Homem-Formiga possui a habilidade de aumentar ou diminuir seu tamanho. Vamos focar nesse poder em específico. Partindo do princípio em que a densidade de um corpo seja o volume que a massa deste corpo ocupa em determinado volume, aquela formulinha que muitos conhecem como densidade é igual à massa sobre o volume, podemos dizer que aumentando ou diminuindo o tamanho de alguma coisa, ou seja, seu volume, sua densidade seria afetada, uma vez que a massa não poderia ser alterada, pois, segundo Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Estabelecido isso, vamos fazer alguns cálculos. Primeiramente sobre o encolhimento. Imaginando um homem de 1,80 m que ficasse do tamanho de uma formiga, seria um tamanho aproximadamente 80 vezes menor que o anterior. Segundo a lei do quadrado do cubo de Galileu, para que seja mantida a proporcionalidade de um corpo, nesse caso, necessária para manter a anatomia do corpo funcional, o volume desse corpo 80 vezes menor seria equivalente ao cubo desse multiplicador, ou seja, 80 vezes 80 vezes 80, que são a altura, comprimento e largura desse objeto. Dessa forma, o novo volume ocupado seria 512.000 vezes menor que o anterior. Sabendo que a densidade do corpo humano é próxima da água, equivalente a 1 grama por centímetro cúbico, pode-se dizer que a nova densidade do corpo será equivalente a 512.000 gramas por centímetro cúbico ou 512 quilos por centímetro cúbico, uma vez que o volume e a densidade são inversamente proporcionais, ou seja, se o volume é 512.000 vezes menor, a densidade é 512.000 vezes maior. A título de comparação, em média as anãs brancas possuem uma densidade de 115 kg por centímetro cúbico. Com essa densidade, o Homem-Formiga acabaria atravessando a própria Terra, que possui uma densidade aproximadamente 100.000 vezes menor. Pode-se aplicar o mesmo raciocínio se tratando do crescimento.
Um homem que teve seu volume aumentado 512 mil vezes, teria uma densidade extremamente baixa, aproximadamente 0,000002 gramas por centímetro cúbico. Para fazer uma comparação não muito justa, utilizaremos a fibra de carbono, que é um dos materiais mais resistentes e com baixa densidade utilizado na indústria. Sua densidade é de 1,8 gramas por centímetro cúbico, ou seja, muito maior que a apresentada. Isso a uma altura de 80 metros seria fatal, pois, um corpo com tão pouca densidade em uma altura onde os ventos alcançam facilmente os 30 km por hora, seria pior que segurar verticalmente um isopor atrás de uma turbina de avião. Acho que depois desses fatos, a ideia de superpoderes ficou menos atraente para você. Olha, sinceramente eu ainda acho possível, mas não advindos de um soro especial, por exemplo. Acredito que seres humanos aprimorados seriam o que chamamos de ciborgues, que são humanos com aparelhos tecnológicos implantados, que realizam algumas funções do nosso corpo, podendo também aumentar nossos atributos como força e velocidade. Isso é tudo por hoje, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo, e se sim, não se esqueçam de deixar seu gostei e compartilhar para incentivar o projeto. Logo mais pretendo trazer outros cenários hipotéticos para vocês. Até a próxima, seus bando de curiosos.